Tá todo mundo animado, laranjeiras e etc, mas bem, o Campeonato Carioca não deve voltar agora não, na verdade nenhum campeonato. Mas para quando voltar, tem uma série de questões que precisam ser colocadas em prática. Como que vai funcionar treinamento? Como vai funcionar uma série de coisas para o futebol voltar? E a gente vai ver isso daqui nesse giro de notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Rede Tricolor, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Esse vídeo aqui é um vídeo de acordo com um comunicado que a Ferj soltou, chamado Jogo Seguro, onde na reunião com os médicos, né, na última segunda-feira, ficou estabelecida uma série de questões, na verdade estão estabelecendo uma série de questões para ter jogo de futebol no final de maio. Importante dizer, deixa o like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, que isso ajuda muito o canal aqui neste momento. A Ferj fez uma reunião com 20 médicos, né? No caso, médicos de 20 clubes que jogam o Campeonato Carioca, para falar desse tema, falar do tema Covid-19, porque, na verdade, hoje o futebol brasileiro deve voltar pelos campeonatos estaduais. Eu tinha uma opinião diferente disso aqui, até falei de que o Campeonato Carioca precisa voltar, não tem necessidade, cancela logo o Carioca e volta a jogar o Brasileirão e etc. E faria mais sentido futebolístico. Porém, em questão do problema causado pelas paralisações e da pandemia, é muito melhor que volte-se a jogar localmente, primeiramente, e depois do Campeonato Nacional. Porque você imagina, dentro de uma rodada do Brasileirão, vamos botar que a delegação de um time tenha 35 pessoas, né? Você bota ali os 20 jogadores que vão atuar, você bota mais médico, assistente, toda a parte de potência técnica ali, né? De goleiros, massagistas e etc. Dá umas 35 pessoas. E cada rodada são 10 times viajando. Ou seja, são mais ou menos 350, 400 pessoas viajando pelo Brasil, saindo de Salvador indo para Porto Alegre, de Goiânia indo para Chapecó, Chapecó não está na Série A, mas enfim, uma série de viagens que aconteceriam, 400 pessoas viajando de um lugar para o outro. Óbvio que isso seria muito mais complicado do que ter em núcleos menores, né? O Campeonato Carioca é disputado, sei lá, uns 80% na cidade do Rio de Janeiro, o deslocamento é menor. A Ferj está preparando esse protocolo, né, que ela está chamando de jogo seguro. E bem, fez essa reunião com os clubes, uma reunião remota, obviamente, onde foram colocados alguns pontos interessantes, né? Eu gostei de um que foi o médico do Vasco, Marcos Teixeira, que falou que foi realizado mostrando como que é a ideia deles para um treinamento. Tanto foi um projeto conjunto, né, com o médico do Vasco, né, que está falando, do Flamengo, do Fluminense e do Botafogo, para como que eles fariam em matéria de treinamento para não haver contaminação entre os jogadores. Eu vou ler aqui exatamente a declaração dele, que eu achei muito interessante a cartilha que o Vasco confeccionou, né? Aí abre aspas. O Vasco confeccionou uma cartilha, ao lado dos outros 3 grandes do Rio, com uma série de proposições. Elas, inclusive, foram usadas como sugestões nessa reunião e devem ser tomadas quando houver o retorno dos treinamentos. Ela abrange toda a rotina do atleta. Agora, a rotina do atleta que, após as férias, né, que eventualmente tivesse que ir treinar no centro de treinamento ou, enfim, no local de treinamento dos clubes. Quando ele chega ao clube, passa por uma triagem. É tirada a temperatura, é feito um questionário sobre os eventuais sintomas respiratórios e os familiares domiciliares. Após, o atleta vai para o estacionamento. Do carro, ele vai diretamente para o campo. Ou seja, não frequenta as instalações do clube. Todas essas perguntas que foram citadas anteriormente acontecem ainda com ele no carro. Ele chega no carro, passa por esse questionamento, vai para o estacionamento e do estacionamento ele vai direto para o campo. Ele não passa por dentro do CT, do prédio do CT, por exemplo. No gramado, existe um espaço individual onde há a hidratação e a nutrição. Não haverá contato com outros atletas e comissão técnica. Montamos toda a formatação disso em São Januário, em consonância com o documento da Ferj e da CBF. Bem, esse ponto aqui estabelece uma volta de treinamentos ainda sem jogo, obviamente. Afinal de contas,
precisariam ser feitos treinamentos com outros atletas para você treinar tática, principalmente, né? A técnica você consegue treinar com esse jogador sozinho, né, com a cartilha de treinamentos ali, até porque muitos desses jogadores são dentro de apartamento, então ele só tem a condição de fazer o treinamento físico, ele não tem condição de treinar um cruzamento para a área, por exemplo, só dando, né, um exemplo de algo que não dá caso esse jogador more num apartamento, por exemplo. Então, essa cartilha serve para isso, para o jogador conseguir ir até o centro de treinamento, usufruir do espaço do centro de treinamento, sem que ele tenha contato com outros atletas. À medida que vai passando o tempo, e a gente ainda não sabe quanto tempo que vai precisar passar para a curva de casos, né, que está subindo, começar a descer, a gente ainda não chegou nem perto do pico ainda de casos, a gente ainda não sabe quanto tempo será, e a partir do momento em que a curva já começar a estar descendente, aí obviamente que voltam-se os treinamentos táticos, técnicos, até voltar ao campeonato. A FERJ tem reforçado bastante, eu já falei isso em outro vídeo aqui do canal, que só volta a jogar com a autorização do governo federal, do governo estadual. Não voltaria a ter jogos sem a autorização dos superiores, né? Assim a gente pode dizer, ou das autoridades do Brasil. Ou seja, isso quer dizer que, possivelmente, esse trabalho que a FERJ está fazendo, até é falado no texto, né, do Globoesporte.com, de ter a intenção de voltar a jogar com portões fechados, como eu já falei num vídeo hoje aqui no canal, no fim de maio, eu acho bem difícil. Porque a considerar que o treinamento seria feito inicialmente assim, para jogar tem que ter treino, para ter treino, para jogar tem que ter contato entre os jogadores. No final de maio, eu acho que ainda não vai ter totalmente segurança. Acho que deve demorar mais um tempo. Mas pelo menos já fico tranquilo da FERJ estar sempre reforçando que o campeonato só volta com autorização, enfim, e com a liberação de outras autoridades do governo. Não vai voltar a moda boi, não. Público nos estádios, acredito que não teremos em 2020, isso vai ficar bem claro para mim. E é interessante dizer também a palavra do Alfredo Sampaio, que é representante dos atletas, né, representante dos jogadores. E ele deixa claro que existe a preocupação dos jogadores com a última verba que vai vir da Globo. O Fluminense e os outros clubes dependem dessa verba para poder pagar os próprios jogadores. Então, né, isso está claro. Ele sabe que os jogadores têm interesse em voltar a jogar, porque voltando a jogar eles recebem. Mas se o governo federal, o governo estadual, o Ministério da Saúde e etc, não acharem, não autorizarem, não atestarem que é seguro voltar a jogar, os jogadores não voltam. Isso foi dito pelo Alfredo Sampaio. Vamos aguardar e esperar novidades sobre o assunto. Saudações tricolores, até a próxima, valeu!